Tem que tratar melhor. Lá no Flow, pode falar dos concorrentes? São amigos nossos. Desde que fale mal. Desde que fale mal. Não, então eu vou falar mal. Eu fui lá com aqueles vagabundos. Não vale nada. O máximo que eu fui oferecido lá foi parecia um xixi. É o hidromel deles lá? Hidromel. Nossa, o que é isso, cara? Hidromel. Eles falaram que era vinho. Não é vinho. Eles fumam drogas, né? Aí Eles bebem maconha lá. Lá eu percebi. Mas aqui eu tô vendo que Aqui o negócio é é diferente. outro nível. Mas você acha que a gente vai sair melhor disso como pessoa mesmo? Porque eu vi as redes sociais no começo e eu falei, cara, eu achei que o pessoal ia ficar um pouco mais unido, ia parar um pouco essas diferenças bobas, mas eu acho que tá melhor, mas eu esperava mais. Quem vai responder somos nós, né? Não tem como saber. Eu acredito que é pra melhor. Eu tenho sentido melhor. Eu acho que é pra melhor. O duro de falar isso é o sofrimento que tá rolando. E cada vez mais perto. Eu tenho tido experiência de pessoas muito próximas. E aí você vê a realidade mesmo. Como é duro tudo isso que está acontecendo num país desigual, num país com os poderosos com interesses tão mesquinhos que, porra, teve gente faturando em cima de respirador, cara. Então tem um limite, eu acho, né, para uma pilantragem. Mas parece que não, né? Não dá, Não tem. Né? Você meter a mão em dinheiro de respirador, cara, você não tem medo do inferno, né? Eu acho que esses caras não têm medo mesmo. Com certeza não tem. Porque é muito bizarro, né, cara? Muito bizarro. É muito bizarro e eu não sei qual é esse limite mesmo, assim. Porque viver o que a gente tá vivendo e isso não mudar o coração de uma pessoa assim, cara, não vai ter nada que vai mudar. É uma chance, né? O cara tá perdendo uma chance boa, né? E agora ele tem que construir uma desculpa pra ele mesmo muito forte. E eu acredito que é assim que funciona. Acho que a pessoa não se acha vilã total. Eu acho que ela tem uma justificativa. Na hora que o bicho pega, é a hora que você conhece as pessoas, né? Eu também acho isso. Isso em qualquer coisa, na amizade, no trabalho, no relacionamento. Na hora que dá ruim é que você, né, conhece. Exatamente. E nós estamos aí, deu ruim, cara. E aí as pessoas continuam se aproveitando. E não vou ficar só nos óbvios, né? Nos políticos, no Bolsonaro, enfim, na galera que aproveita para pensar no futuro, nos ganhos dele, pessoais, da família dele, do filho, do amigo que já tem um emprego não sei aonde e já aumentou o salário. Cara, é revoltante isso. E tem gente que leva isso pro lado ruim da política, que é a coisa do mito. Como que era essa bancada? Ela foi montada de cara do jeito que era? Não, a bancada... O Rafinha já estava na bancada. O Rafinha ia ser o mal. O diabinho. O diabo. A ideia era ser um anjinho diabinho ou não? Não, o Rafinha estava já no projeto. Ele... Enfim, comprou muito o projeto. Ele já estava namorando e conquistando o espaço. Ele estava bombado já ou não? Ele estava na internet, né? Eu acho, mas enfim. Acho que não era conhecido. Estava naquele começo de. Mas ele ficou. Eu achei muito inteligente dele de olhar para o Proteste Já. Ele já estava de olho no Proteste. E ele comprou aquilo, fez muito bem. Você lembra? Lembro. Os primeiros anos do Proteste, ele fez aquilo muito bem. E fez a bancada. E o Proteste era o nosso quadro principal. E aí faltava o cara aqui do lado. Aí foi muito legal, porque a gente testou várias coisas. E a gente queria uma mulher, testamos, pensamos se ia dar certo e tal. Mas quando apareceu o Luke... Eu não tinha, assim... E o meu encontro com o Luke... Ele contou aqui Ele contou? Não, ele contou, mas conta o vai lá. E agora alguém vai ficar mentiroso. Não. Ele contou não o encontro com você, ele contou como foi o contato com ele. Com ele. Pra ir pra bancada. Tá. Não, o meu encontro com o Luke é tão surreal, porque já tinha essa história no ar. Tá. E eu fazia o Varela... Eu tinha um espetáculo no teatro de humor que eu fazia o Varela,
Eu fiz esse espetáculo durante 2 anos. Ah, é? Eu fiz ele no Rio primeiro e depois em São Paulo, no Tuca. Chamava A História do Brasil, segundo Ernesto Varela. E a Grace Janucas, louca, maravilhosa, grande amiga, me convidou. Ela foi ver o espetáculo e falou: você não quer fazer um esquetezinho lá no Terça Insana? Eu falei: bicho, você tá me chamando pra jogar na seleção brasileira, né? Terça Insana era um absurdo de sucesso, né? Eu era muito frequentador. Difícil de conseguir ingresso. E aí eu topei com ela me preparando, aí fiz a escola Grace Janucas, foi muito legal, preparei um esquete com o Varela e fui lá pro dia da minha estreia, né? Cagando de medo. E veja bem, eu fazia um espetáculo no Tuca de 1h30, eu ficava sozinho no palco. Sozinho não, tinha as vareletes maravilhosas. É? E aí, cara, nesse dia, ali no Bar Avenida, ali, né? Eu cheguei muito cedo, né, para ensaiar com a Grace, para ficar no palco. Eu amo o palco e, enfim, estava super feliz e tal, mas cheguei muito cedo e fiz tal. Então tá bom. E fui os camarins do Bar Avenida, você manja ali? Não conheço. Puta, os camarins do Bar Avenida. Parece que você tá num navio que está afundando. Aquela água no chão, uma coisa assim. Eu acho que é uma coisa decadente com uma história, tem um estofo ali, aquela decadência, um glamour. E aí eu tava exausto, eu falei, porra, não vou conseguir, será que eu vou ter energia, não sei o quê? E eu tenho uma postura de yoga que eu fico com as pernas para cima, olhando assim, não é nada muito atlético não, mas eu fico de cabeça para baixo, né? E tinha um sofá imundo, eu falei, vai ser aqui. Eu fiz no sofá e consegui, cara. Pra mim funciona assim quase como carregar uma bateria, entendeu? Carreguei minha bateria. Na hora que eu tô assim, quase com a bateria completa, entra uma cara. Joe! E aí, Joe? Cara, que legal! Muito louco! É assim que você vai entrar no palco? Cara, eu falei, que isso? Eu conheci o Luke de cabeça para baixo, cara. E nunca mais nos separamos. A gente tem uma ligação assim que vai muito além do trabalho, sabe? É um encontro de almas, assim, sabe? Eu acho ele o Luke tem uma coisa do palhaço mais antigo do mundo, sabe? Cláudio, do perdedor. E uma família, e um homem do Ipiranga, sabe? Certo, eu amo Ipiranga. Certo, mano. Mas ele não tinha sido convidado ainda nessa época. Eu conheci ele ali e um pouco depois apareceu o nome do cara. Falei, porra, fudeu, é ele. Ah, é? Não, assim... Eu falei, porra... Tem a ver. Tem a ver. Aí fizemos um piloto, porra. Ele falou que ele errava tudo, não conseguia ler as paradas. Não, até hoje, né? Então, mas ele falou... eu não sei como eu passei daqui. Sabe o que o Luke falava pra mim? Às vezes, cara, a gente tá lá no CQC bombando aquele negócio, aquela gritaria, aquela loucurada, a gente cagando de rir, acontecendo merdas horríveis. E ao vivo, né? E a gente ali, e não sei o que, não sei o que. Aí de vez em quando ele olhava pra mim, ele ficava olhando pra mim assim, a gente no ar, né? Ele olhava pra mim e ele falava assim, Taz, os caras estão pagando pra gente fazer isso, cara! Cara, nós estamos ganhando dinheiro, cara! Pra fazer isso aqui! Que maravilha! É um moleque, né, cara? Porra, realizado. Ai, Jesus, maravilhoso, cara. É uma criança, né? É muito divertido, cara. Enfim, mas foi uma montanha-russa das boas. Foi, né? É engraçado porque... Quantos anos faz isso? Exatamente. Vamos pensar. Quantos anos você pode me ajudar? Isso foi 2010, se não me engano. Tem uns 11 anos. Engraçado porque pega o CQC e todo mundo fala disso, né? E sabe o que é engraçado? As pessoas falam... Tem gente que quer destruir o que o CQC fez, né? Não foi nada importante, não sei o quê. Mas as pessoas não param de falar do CQC.
Eu acho legal. Claro isso. que é legal, porque... E acho legal, inclusive, falar disso, porque o Rafinha é um cara muito talentoso. Admiro demais o Rafinha. E eu já falei isso pra ele. Então, eu já falei isso pra ele no programa dele, inclusive. No Agora é Tarde? Não, nesse da minutos. internet. 8 minutos. Lá no comecinho. Tá. Eu falei que a grande cilada do Rafinha foi querer brigar pra ter razão. E razão é uma coisa que vai contra a comédia. Porque a comédia é o nonsense. Você não tem razão numa piada. Não tem razão, assim, não é uma briga de quem tá certo. De matemática, entendeu? Entre matemáticos. É meio Monty Python você levar isso a sério. Você lembra do Monty Python discutindo o nome? Piada. Não, na piada? Tinha discussão. O Cacete Planeta tinha debate, piada em debate. Piada e debate, eu lembro. E o Monty Python tem uma cena histórica, que são dois grupos opostos, opostos não, o mesmo partido, os caras são do mesmo partido e brigam pelo nome do partido. E o nome é assim, PC do B ou PCB. Tá, é um absurdo de simples. Então o Rafinha, ele se alimentou disso, entendeu? Até hoje, né? E isso, na minha visão, sabe, como alguém que gosta dele, eu acho que isso não é legal para ele, não é. Eu acho mais legal falar do Rafinha que tá arrebentando, fazendo isso, fazendo aquilo, entendeu? E ele acha mais confortável, às vezes, ficar nesse papel de vítima, de ser o cara que foi expulso ou foi censurado. Eu posso estar errado, mas ele falou em alguma entrevista que ele pediu demissão, que ele não foi mandado embora. Então, mas aí ele tem que explicar. Tá. Você entendeu o negócio de ter razão? Entendi. Não, eu não fui expulso, eu fui não sei o quê. Tá. Aí começa... Mas ele não foi mandado embora, então. Eu acho que é melhor dele te dizer, tá. Eu não sei, entendeu? O que eu estou dizendo é que, na minha visão, ele começou a disputar se isso é piada, não é piada. Um papo chatíssimo cá entre nós. É piada? Não. Pode fazer piada? Não. Pode. Virou um debate. Tinha curso disso. Sobre o limite do humor. O limite do humor. Pô, é um papo chatíssimo, cara. O humor é muito simples. Ou é engraçado. Ou rolou ou não rolou. Exatamente. Cara. Ou tem graça ou não tem e graça. Pra mim não rolou. Eu acho esse papo chatíssimo. Sabe? E pra cada um é diferente, né? Tem gente que acha engraçado. E bola pra frente. Vamos pra outra. Vamos pra próxima, sabe? E eu acho que nisso o Danilo já é bem diferente. Eu acho o Danilo um craque. Eu acho os dois craques, mas o Danilo... São estilos bem diferentes, né? Não, mas eu tô falando em relação à vida. Em relação à vida? O Danilo, ele perde... E perde mesmo, perdi, não sei o quê, entendeu? E vai embora, entendeu? Ele teve Covid agora. Um beijo pro Danilo. Tá bem, graças a Deus. Tá parece bem. que ele não pode nem se medicar, né? Porque ele tem reação alérgica ao remédio. Né? Doideira. E não cuida bem da saúde, né, Palmito? Come mal pra caramba, dorme mal. E já tá ficando velho, precisa cuidar da saúde. Tá ficando velho, Barnabé, cuida da saúde aí, Barnabé. Eu gosto muito de você, viu, Barnabé? E o Danilo, acho que é outra coisa. O Danilo teve ruídos assim, mas ninguém... Alguns. Ué, você lembra o negócio do metrô lá de Higienópolis? Cara, aquilo ali, ele tirou de letra e no dia seguinte já era outra conversa. O problema foi valorizar muito... Valorizar a razão. Eu vou ter razão. Tá. Eu vou levar isso até o fim. E vou ganhar na justiça. E vou não sei o quê. E vou falar desse assunto. Em 2021, eu quero falar disso com o Vilela. Você entendeu? Entendi. Porra, bicho, vamos falar né? Das piadas novas ou de outra coisa. De trabalho, vamos falar do que quisermos. Nós temos liberdade para tudo. Para que ficar nessa posição? Eu acho uma posição cômoda. Cômoda? Cômoda. Eu sou a vítima. Tá. Eu que sofri por vocês, que me censuraram, que me não sei o quê. É bobo, eu acho. Aí, de novo, a gente volta para aquele... Da vaidade? Os temas... Eu acho que é o tema de hoje. O tema da nossa era são dois. O equilíbrio entre maturidade e vaidade. Eu acho que é o tema do que a gente falou tudo aqui, né? Vaidade e maturidade. E veja bem, e não é julgando ninguém, eu só acho assim que quando você cresce, quando você começa a ganhar mais espaço, até na física você entende isso, né?
tem aquela experiência do balão. Você vai enchendo o balão, Tá. ele vai tendo cada vez mais contato com o universo que está aqui fora. Quando você vai aumentando a sua audiência, você começa a atingir muito mais gente. Exatamente. É legal, né? É. Mas você vai atingir gente que não te conhece direito, que não entendeu o que você quis dizer. Chegou por acaso. E aí você tem que ter uma maturidade para lidar com isso, para conversar, entendeu? Para dialogar. Esse foi um papel difícil que eu tive lá no programa, que acontecia fora do ar. O CQC é diversidade. É. O CQC tem uma diversidade. A Mônica Iose é stand-up? Claro que não. Não. Ela veio da onde? É uma atriz. A Mônica sempre perseguiu a carreira de atriz, mas é uma mulher de uma inteligência, Exato. de uma sagacidade, de uma expressão, né? E ela entrou, né, depois. Ela entrou, foi a 8ª elementa. Ela entrou no lugar do... Não, a gente fez um concurso, né? Eu lembro desse concurso. E isso sim foi uma coisa assim que eu procurei apoiar muito, assim, o CQC não ter mulher, eu acho. Isso sempre me incomodou muito, né? É mesmo, no começo não tinha. Não tinha. Mas era uma coisa do projeto? Era uma coisa argentina, né? O CQC da Argentina também não tinha. Não. O CQC, vamos lá, é um programa machista, né? Porque nós somos machistas, né? No Brasil. A gente é muito machista. E o programa era machista. E claro, aí quando você percebe que ele é machista... Mas machista no sentido de machista. Às vezes, toda a visão era mulher gostosa, Ah. as piadas, assim, é uma coisa que sempre me... Mas aí é uma questão de dose. Eu achava que tínhamos que mudar a dosagem. E eu achava uma coisa, outro achava outra. Tinha muita gente. Aliás, a equipe do CQC era predominantemente feminina, as produtoras. Por trás das câmeras? As produtoras. Nossa, quem pegava no pesado, você entendeu? Eram mulheres fantásticas, você entendeu? E que eu percebia que às vezes tinha uma insatisfação. Não, uma insatisfação com o conteúdo, assim, com aquela piada de não todo mundo rir da piada. Entendi. As mulheres não achavam tanta graça quando tinha uma bunda que ficava... Mas vocês tinham uma medição, o público era majoritariamente masculino ou não? Não. Eu acho que muita mulher... O quê? Eu acho que eu que desliguei. Não. É só o retorno, lá tá tranquilo. Tá. Não, cara, veja bem, eu tô falando aqui de uma coisa, assim, talvez muito sofisticada. É até perigoso. Olhando de trás, claro. Olhando de longe. Olhando de longe. É a dosagem que eu acho que estava errada, sabe? A dosagem. Entendi. E foi aí que surgiu esse concurso, e foi aí que a gente discutiu muito. E foi aí que quando afunilou... Era a Carol, a Mônica, e tinha um cara do Paulão, Velhas Virgens. Paulão. Maravilhoso. Exatamente, que até entra em contato. Os três eram muito bons. Os três eram fantásticos. Mas eu lutei muito pela Mônica. Sim, faltava uma mulher. E com o perfil dela, assim, uma mulher, sabe, bonita, que encara mesmo, que fala que o ACM é baixinho e que não sei o quê. E fiquei muito feliz quando rolou. E depois veio a Dani, depois, enfim, a gente... Não, depois foi um ajuste. A gente foi ajustando, teve pessoas de diversas idades. A gente, infelizmente, uma frustração. Nós não tivemos um repórter negro, né? Não teve? Não, a gente teve o Marco Luque, que é o quê? É um estrupício, é um cafuso. Gabbers. Gabbers. Era o cara responsável por isso? Quando tinha um incêndio, você tinha que apagar ou não? Depende do incêndio. Mas não, eu tô falando isso por parte da Quatro Cabeças. Incêndio 061 era eu. Código 61, Brasília. Ah, é? Que tipo de coisa? Tal pessoa, interditaram, não podemos mais fazer... Eu vou te contar uma coisa, para fazer uma homenagem ao Johnny Saad, que é o cara da Band, que é o dono da Band, e que bancou a maluquice do CQC no ar, né, durante todo esse tempo. O Johnny e o jornalismo da Band eram muito parceiros nossos. Então, eu tinha uma ligação direta com o Mitre, que é o diretor de jornalismo, e com o diretor artístico e tal, e o Johnny, né? E não que eu ficasse lá, ele até reclamava, você não vem aqui tomar café, eu não sou desse de ficar tomando café com o chefe e tal. Eu falei, só você me chamar, né? Mas quando dava merda, às vezes a gente tinha umas conversas. E merda significa o quê?
O senador fulano de tal não gostou do programa. E ele está preocupadíssimo com o que vai pro ar na segunda-feira. Tá? E aí o Johnny tinha uma coisa que eu acho muito transparente e bacana dele. Quando ele passava o meu número pro político... Ele passava seu número pro político? Quando ele fazia isso, a sinalização é o seguinte. Ele está em suas mãos. Faça o que você quiser. Senão ele resolvia. Se a parada fosse muito casca-grossa... Ele mesmo resolvia. Ele que ia ter que resolver. Quando ele... Se passou na sua mãe é porque dava pra... Se o cara chegasse até mim, eu tinha total autonomia de fazer o que eu quisesse. Seja quem for. Então, pra mim, virou... No começo, eu tô falando isso hoje, com essa tranquilidade, mas no começo não era muito fácil. Mas começou a acontecer isso. Eu estou lá, geralmente, quinta-feira, sexta-feira, os meninos já foram pra Brasília, já gravaram, não sei o quê. Código 61. Esse código 61 era um número que existia mesmo? Não, 61 é o código de Brasília, porra. Vilela. Desculpa, aí é o número lá. Você via código 01 já era merda. 61. 61. 61 é Brasília. 81 é Pernambuco. Certo. Vilela, você não é um homem... Eu não sou um homem que decora códigos porque você não sentou na cadeira central do CQC. Exatamente. Você sabia que 61 era de Brasília? Eu não sei, não recebo ligações de Brasília. 61, 21 é da onde? 21 eu sei que é Curitiba porque... Rio de Janeiro, cara. Curitiba o que é? 31. Caramba, você é o cara... Não, 31 é Belo Horizonte, é Minas. 41. Olha, eu só sei que 11 é São Paulo e 19 é interior de São Paulo. Mas o de Curitiba qualquer? 41. 41, tá. E Minas é 31. Belo Horizonte, pelo menos. Aí eu olhava 61. Código 61. 61. Aí eu lembrava da Índia, né? Aí atendi. Alô? Marcelo tá? Sim. E aí o cara começava. Geralmente ele não... Era estúpido já de cara? Mas assim, descia a ladeira. Vocês são os irresponsáveis, estiveram aqui, eu vou não sei o quê. Vou processar. Não, vou processar não. Eu ficava esperando qual era a dica, eu ficava esperando essa hora. Mas senador, não, peraí, você vai ouvir. E que não sei o quê, que não sei o quê. E o Johnny me deu seu telefone. Aí eu falava, que maravilha. E que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu falo assim, ô senador, só um segundo. Peraí. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. O senhor está me ligando na quinta-feira para me pressionar, para me censurar de uma matéria que nós vamos botar no ar na próxima segunda-feira, ao vivo. O senhor sabe que o programa é ao vivo? Eu vou relatar este telefonema junto com a matéria. Eu vou relatar esta censura, esta falta de democracia, esta sua truculência. O senhor está aqui me interrompendo, eu estou trabalhando. Aí você já baixava o tom. Eu via que assim, o cara começava a ficar mais manso. Aí ele falava a frase mágica. Você não entendeu o que eu disse. Eu falei, então tá peraí. Bom. Não, eu falei, não, então peraí, dá licença. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir que nós não falamos nada até agora. Eu tava até gravando, olha que pena. Eu vou fingir que a gente não falou nada até agora e vou começar o telefonema do zero. Tá. Alô, quem está falando? Marcelo Mudava totalmente. Eu estou aqui para lhe dar as minhas saudações democráticas. Pela família, pelos meus filhos. O CQC é um grande ferramenta da democracia. Eles são, às vezes, um pouco abusados, mas eu queria lhe saudar. Eu falei, mas senador, o senhor agora tem meu nome, me ligue. Me ligue sempre, vai ser um prazer. Que maravilha. Esse foi assim, eu nunca tinha tido esse papel num projeto, né? Isso eu acho que me ajudou na minha maturidade, entendeu? De ouvir os lados, de... Não é só preto no branco. E mesmo quando dava merda geral mesmo, aí tem que conversar com a Band. Tive uma infância muito esquisita, porque ninguém morria na minha família.
Que bom, né? Não, eu comecei a ficar complexado. Porque eu ia no velório dos meus amigos, dos meus amiguinhos, né? Eu ia no velório do avô de um amiguinho e eu ficava assim, mas quando que vai morrer o vovô? Você entendeu? Eu tô falando isso, eles estão me ouvindo em algum lugar, mas eu tive 4 bisavós. Você conhece alguém que já teve 4 bisavós? Claro que não. Você conviveu com 4? Claro que não. Eu convivi com 4 bisavós Meu e Deus. todos os avós. E outros 4 avós, tá certo? Os avós de pai ou os avós de mãe. Até quase a faculdade. Ninguém morria. Mas aí, um dia, o tio Gustim, coitado, morreu. Morreu com quase 100 anos. Me deu assim uma certa alegria, mas ao mesmo tempo tristeza pelo tio Agostinho. Um mix de sentimentos Eu falei, estranhos. gente, é a minha estreia, né? Aí eu corri, eu lembro disso, porque aí todo mundo, olha, vamos dar uma notícia triste. Na hora que eu recebi a notícia, quase que eu tive que disfarçar, mas claro, eu amava o bisavô Agostinho. Mas aí eu corri, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu corri para casa de uma tia, que eu estava longe até da minha casa, e peguei um lenço e entrei no velório com aquele lenço. E ficava assim. Cara, foi a minha grande estreia. Eu falei, puta, cara, finalmente aconteceu a morte, drama, uma drama morte familiar. Eu sou humano, a minha família é humana. Eu achava que ninguém ia morrer. Você achou que era imortais? Mas aí, bicho, quando começou a morrer também foi também muito... foi. Que coisa maravilhosa. Não, é incrível. Ai, ai, ai. Nós precisamos ir embora. Uma hora. Uma hora dessa, né? Uma hora dessa aí a gente vai. Eu tô em casa, você sabe. Eu subo aqui, eu durmo. Sabe o que é? Como Varela... Nessa época era a União Soviética ainda, né? Era a União Soviética. A gente foi em 85 para a União Soviética. O muro é de quando? O muro é 89. Caramba. E nós fomos num voo, cara, num bonde, que tava Martinho da Vila, Fagner, Aécio Neves, Blitz. Era um bonde improvável. Indo pro Festival Mundial da Juventude Comunista. E o diretor... Cara, o que é isso? O diretor da delegação brasileira comunista era o Aecinho. Não. Era. Tá nos livros. Meu de Deus. história. E o Varela tava lá. E eu tava lá dentro. O convite veio de quem? O Ministério do Turismo da Rússia. Tinha um cara em São Paulo e convidou. O Varela já estava fazendo o seu sucesso, convidou o Varela para... Nunca uma emissora brasileira tinha filmado na Rússia, com câmera na rua e tal. E eles falaram de forma livre. E essa que é a história, assim, a gente foi preso, né, algumas vezes nessa viagem. E nós tínhamos uma equipe. Como assim? Peraí, como assim? A gente foi preso algumas vezes? As pessoas é difícil. Assim, na Rússia é o seguinte, você chega lá, depois desse bonde, que é maravilhoso, um dia alguém vai ter que contar essa história. O Fagner foi no meu programa, eu tentei arrancar uma... O Fagner cantor? O Fagner estava no avião. E o Fagner sabe de borbulhas de amor? Você precisa trazer o Fagner. Porra, me faz essa ponte, pelo amor de Deus. O Fagner, eu tentei que ele contasse a história inteira. Ele contou um pedaço, mas ele sabe que eu sei a história. Porque rolou de tudo nessa viagem. Tudo. E eu e o Fernando não éramos membros da delegação comunista. Porque a gente era o Varela, a gente estava indo fazer um negócio com o Ministério do Turismo da Rússia. Então, quando a gente desceu em Moscou, nós pegamos um trem para São Petersburgo, entendeu? E pronto. Então separou do pessoal. Só fomos encontrar ele no final do Festival da Juventude, que foi uma algazarra num estádio comunista, com aqueles desfiles, um negócio assim, inacreditável. Aquelas coisas de filme, flâmulas enormes e... Mas assim, parece que você tá num filme dos anos 30, Caramba. né? Mas eu e o Fernando, obviamente, encontramos punks nas ruas de Moscou e na hora de entrevistar eles, a gente andava sempre com 2 caras
que eram os nossos Seguranças? assessores para facilitar as gravações, mas eles que decidiam o que a gente podia filmar ou não. A gente foi percebendo isso aos poucos. Falava inglês? Eles falavam mal inglês, um falava espanhol. E, obviamente, no segundo dia, isso é uma coisa legal na Rússia, você já tá bebendo vodka com os caras. E teve um dia que eles estavam de ressaca e eu e o Fernando fugimos do hotel e encontramos a galera punk numa praça que tinha em frente ao hotel. Esse hotel é maravilhoso, chama Cosmos, um dos hotéis, os maiores hotéis do mundo, é lindo. Ah, é? E obviamente... Em Moscou ou em Moscou? Isso é em Moscou. E quando a gente já estava quase ligando a câmera, apareceu o pessoal do Putin. O Putin da época. O Putin da época. Apareceu o pessoal, não pode. Não pode ligar. Não Ninguém pode. ligava a câmera assim, né? Não, eu acho. Não ligava. Mas a gente às vezes ligava. E teve um dia que eu cheguei para um soldado. Vocês não tinham uma carta, alguma coisa liberando? Não existia. A gente não tinha uma carta, a gente tinha 2 caras do governo com a gente. Eles estavam juntos nesse dia? Todos os dias. A gente acordava com eles. Não, achei que vocês tinham embebedado eles e saíram fora. A gente acordava com esses caras em todas as cidades que nós fomos. Nós fomos para Moscou, para São Petersburgo. Não existia a possibilidade de você ir sozinho em alguma coisa? Zero. E a mesma coisa, a gente foi para Baku, no Azerbaijão. Que além de ser União Soviética, é muçulmano, ali no Oriente Médio, um lugar em guerra, né, no Mar Cáspio. E lá foi muito pesado. E aí teve um dia e a pergunta que o Varela fazia na rua, e tinha uma tradutora, porque obviamente eu não falava uma palavra de russo, a pergunta era, qual é a próxima revolução? Caralho. Essa tradutora, ela falou, essa pergunta eu não entendi. Eu falei, traduza o que eu estou dizendo. E aí um dia eu cheguei num soldado com aquele cap, sabe aquele soldado de aquela roupona de quadrinhos, vermelha, não? Não, verde, mas verde. Mas sabe aquele chapéu que parece uma peneira na cabeça, assim, com aquele negocinho. Parece um cartoon, aquele que o Enfield desenhava, assim, um militar. Eu falei, aquele cara ali. Não, é aquele. Não. Eu cheguei no cara e comecei. Qual é a próxima revolução soviética? Ela falou, eu não posso traduzir isso. Eu falei, traduza. Você é a nossa tradutora. Ela falou, eu não vou traduzir. Caramba. Eu falei, por que você não vai traduzir? Ela falou, porque a revolução já aconteceu. Não vai acontecer outra. Não é uma loucura? Que doideira. E logo depois vem a Glasnost, vem toda aquela loucurada que a sequência desaba a União Soviética. Os dominós acaba a União Soviética. Acaba. Alguns anos depois. E cai o Muro de Berlim. O que você tem disso daí? Eu tenho essa série. É uma das que eu recuperei. Esse é um material do Varela que ainda vai... Mas você tem coisas inéditas. Passou na TV Gazeta. É inédito, né? Praticamente, né? O pessoal não gravou. Eu tenho muito material. Esse é um trabalho que eu ainda tenho. Mas não tinha, tipo, making off? Era só o que ia pro ar? Ou vocês gravavam muitas coisas? O que a gente botava era o making off. Como você falou mesmo, né? Era uma cara de... Eu adorei aquilo que você falou, né? Que o Varela parecia que era uma câmera de making off. E era. Era isso. Né? A ideia era sempre assim. Nunca... Tem oportunidade, já liga a câmera e vão ver o que dá. Vamos ver o que dá com o roteiro, né? É. O roteiro já estava pronto faz muito tempo. A gente estudou muito para ir para a Rússia, tivemos assessorias luxuosíssimas. Mas você foi preso literalmente ou é uma... Não, aí na Rússia eu tive essa situação. Com esse soldado surgiu aquele negócio assim, você não pode, né? E agora você vai ficar aqui e você não vai gravar mais. Foi onde que eu senti a primeira vez a pata do Estado.